Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, grande Rei, grande Deus, grande eu sou, obrigado pelo milagre de abrir os olhos, obrigado, meu Deus, gratidão, obrigado pelo ar que eu respiro, pão que me alimenta, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede aí, para estar juntinho na mesma fé, na mesma concordância, meu Senhor, muito obrigado, Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos aí agradecer a Deus, né, pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, Ele é um Deus soberano, Ele cuida da gente, Ele é zeloso por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Entre com alegria, deixando o seu like. Não esqueça de deixar o seu like no canal. Seja abençoado, seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Você que é inscrito no canal, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva para abençoar o canal em nome de Jesus. Porque isso agrada o coração de Deus quando nós andamos juntinho na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já apresentei aqui o canal em nome de Jesus. A serva do Senhor já está preparada aqui espiritualmente. E engrandecido e exaltado seja o nome dele sempre. Glória a Deus, ele falou que onde tem 1, 2, 3, ele está, e eu creio e acredito que ele está aqui, porque já sinto a presença dele em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí, juntinho, não esqueça de enviar esta oração a outras pessoas. Plante a semente, o Senhor vai fazer a visita no coração de cada um, porque a boca dele o disse. Amém? E a boca dele falou que onde chegar o canal, a oração, a palavra, o louvor, ele vai operar, e eu acredito e creio assim. Quero que você esteja na mesma fé, na mesma concordância, que o Senhor vai operar sim, proeza e maravilha. Ele sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, mas ele dá uma oportunidade para nós pedir em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para orar o Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a mensagem que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos meditar. Nesta noite, neste dia, não sei que hora que você vai ouvir, mas quando você for ouvir essa oração, que o Senhor vai operar proeza e maravilha no seu coração. Se você crer, ter fé e receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Andar na mesma fé, na mesma concordância aqui com a serva. A serva vai ficar em oração pela sua vida em nome de Jesus. Seus projetos, sua família, por tudo aquilo que você está pedindo, porque o Senhor sabe. Amém? Vamos aí. O Senhor deixou aos nossos corações aqui uma mensagem para meus irmãos meditar, e eu vou entregar aqui em nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, proposta do Gideão, presta atenção, meus irmãos, a mensagem. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, a proposta do gigante Golias para Israel era a seguinte: escolheu dentre vós um homem que desce a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A gerar era servireis. A gerar era a seguinte: a regra era o seguinte: o vencedor se torna escravo.
a regra era o seguinte: o vencido se torna escravo do vencedor. Ainda bem que Israel venceu por meio de Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Em Jó capítulo 32, versículo 13, a Bíblia afirma: Deus o derrubou, e não o homem algum. Deus derrubou e não homem algum. Deus já é o vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha. Meus irmãos, entendeu o recado de Deus? Glória a Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 21, versículo 22, Jesus diz: quando o valente guarda a arma, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente dos valentes, que venceu o diabo e o despojou, na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: tenho vós dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! Em Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus afirma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, Paulo nos aconselha dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, glória a Deus. É até aqui a mensagem ao coração dos meus irmãos. Meus irmãos, entendeu? O Senhor Jesus é o grande vencedor. Vamos vencer o mal com o bem. Nós não vencemos o mal retribuindo o mal. Deus está falando aqui que Ele é o grande vencedor. Jesus nunca venceu distribuindo o mal pelo mal. Não. Jesus sempre venceu e vencerá fazendo o bem. Não olhando aqui. Glória a Deus, aleluia. Ele está falando aqui: eu sou o vencedor. Não há outro. Temos que vencer o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Se alguém te faz o mal, se alguém te fez o mal ou te faz, não retribua, que você está só colocando fogo na fogueira. Mas se você está sendo apunhalado, apontado, está sendo justiçado, não revida. Busca o seu advogado. Você tem um advogado. É Jesus. Você sabe qual que é a sua arma? É o seu joelho no chão e a oração. Ore, porque Deus está vendo. Porque Deus vai julgar.
Porque Deus vai trazer a calmaria para o seu coração. Porque Deus vai segurar na sua mão e vai te levantar na presença desses. Eles vão ver. Porque o Senhor vai fazer isso. Eles vão ver. Porque você tem o maior contigo. Nós temos o maior conosco, que é Jesus. Ele é um vencedor. Ele nunca perdeu batalha, jamais vai perder contra a nossa vida. Ele vai batalhar conosco e nós vamos vencer, porque com Jesus somos mais do que vencedores. Somos muito mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Vamos depositar nossa confiança nele. Ele está falando aqui para os meus irmãos meditar. Eu sou vencedor. Eu venci ao mundo. Eu venci o diabo. Nós também temos que vencer. E vencer o mal com o bem. Eita glória, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Fazendo concordância, aleluia, glória a Deus. É muito bom. É muito gratificante quando o Espírito Santo está no controle de tudo. Falando assim, servo, é assim mesmo. Vamos vencer. Somos mais do que vencedores. Não precisa temer. Não tenha medo. Não se espante. Tenha coragem e avance. Seja um vencedor. Ele está te ensinando aqui como que nós temos que ter a armadura de Deus. Aleluia, Deus venceu o mundo. Vamos vencer em oração, vamos vencer em joelho, em jejum. Esse mal não é para a morte. Ele não vai prevalecer. O gigante vai cair. O gigante vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Por quê? Quem vai derrubar ele é Jesus. Jesus é o vencedor. O Golias foi derrubado, não foi pelo Davi, foi por Jesus. Mas Jesus deu força para ele, capacitou ele, usou ele para derrubar. Ele quer dizer que você não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, não importa, você vai vencer, porque a força vem do Senhor. Ele vai te capacitar. Aleluia! Ele vai te capacitar. Não tenha medo do gigante que vai vir na sua frente. Não tenha medo de tudo aquilo que o inimigo coloca na sua frente para você ver. Que você não vai conseguir usar alguém para te apontar, usar alguém para falar, ah não, isso não tem condição, isso não vai acontecer. Não tenha medo. Repreende. Repreende, o Senhor te dá sabedoria para você repreender, para você andar nas escrituras aqui, que Ele está te ensinando como que você tem que andar. Fazendo bem, não olhar a quem, não revidar. Ele é o vencedor e nós vamos ser também. Porque Ele está conosco, o maior está conosco. Glória a Deus, aleluia. Fica aí com esse versículo para você meditar. De dia e de noite. Não se esqueça que Ele é o vencedor. Ele venceu. E nós venceremos com Ele. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui juntinhos. O Senhor falou que onde tem 1, 2, 3, o Senhor está. Estamos depositando a nossa confiança no Senhor. O Senhor venceu, nós vamos vencer. Porque a sua palavra fala que nós somos mais do que vencedor contigo, Senhor Jesus. E nós estamos contigo, Jesus. Oh Pai amado e Pai querido, o Senhor falou que nós não precisamos temer, Jesus. Porque o Senhor é o mais forte, é o maior. Aleluia, glória a Deus, é o grande vencedor. E eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor não dorme, o Senhor não torqueja. O Senhor está trabalhando de dia e de noite para nos proteger, nos guardar e cuidar de nós em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada, meu Senhor, nesta noite, nesta manhã. Não sei que hora que você vai assistir esse canal, esta oração, mas querer que o Senhor está no controle de tudo. Senhor Deus, eu apresento o canal Adoradores Jesus. Deus é fiel em suas mãos. Já apresentei e continue apresentando, Senhor. Senhor, todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, que o Senhor venha abençoar, proteger, guardar, venha dar livramento, venha. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Eu coloco o Senhor na frente, aleluia. O Senhor nunca perdeu uma batalha e jamais perderá, em nome do Senhor Jesus, porque o maior está conosco. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Dê força para esse irmão, para essa irmã, Senhor. Segure nas mãos de cada um, meu Deus.
Oh, Pai amado e Pai querido, eu confio na vitória, eu confio no milagre que o Senhor vai fazer, meu Pai. O Senhor falou que onde chegasse o canal, o Senhor ia fazer proeza maravilha. Eu creio, eu vou ficar em oração sempre, meu Senhor. O Senhor sabe que eu estou de joelho de dia e de noite, meu Pai, orando por os irmãos pelo canal. Aonde entrar, aonde chegar, o Senhor vai operar proeza e maravilha. Eu acredito e creio assim, porque o maior está conosco, em nome de Jesus. Não se esqueça, segure na mão de Jesus. Não se esqueça, venha para Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Nada vai acontecer na nossa vida se o Senhor não estiver no controle de tudo, de bom. Tudo de bom que vai acontecer na nossa vida é o controle do Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele é o soberano, Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é aquele que vê. Ele tem a chave da vida e a chave da morte nas mãos dele. Ele está te dando uma oportunidade para você chegar até Ele. Porque Ele já sabe o que você está passando, Ele já sabe a sua dificuldade, o seu problema. Mas Ele quer que você se achegue a Ele. Vem para Ele. Juntos somos mais fortes. E a palavra dele está falando, somos mais do que vencedor, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. E nós também vamos vencer, porque Ele está ensinando as armaduras. É o nosso joelho, jejum e oração, pela sua causa. E juntos, em oração, somos mais fortes. Somos mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração. E Ele está de ouvido inclinado ao nosso clamor, em nome de Jesus. Aqui é assim, meus irmãos, nós temos que estar em oração, temos que estar em jejum, para as coisas acontecerem na nossa vida aí. Tenha força, tenha fortaleza, tenha bom ânimo, peça para o Senhor força, bom ânimo. Ele vai te dar, em nome de Jesus. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, fica com Deus. E não se esqueça de orar pelas crianças, os jovens, adolescentes, os hospitais, os doentes, as casas de repouso, as casas de recuperação. Vamos orar pelas igrejas que o Senhor abriu. O Senhor pede para nós orar pelas igrejas que Ele abriu, para que Ele venha trazer socorro, porque o Espírito Santo venha visitar, tirar toda a frieza espiritual, todo o gelo espiritual, tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Oro pela sua família, oro pela sua casa, pelos seus projetos. Fica conosco, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, um dia vitorioso. Que esse dia chamado hoje você ande aí cheia de fé para levar e no ide do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado, seja feliz.